Olá, amigo e amiga. Ivan Bin Requena, consultor em desenvolvimento e aprimoramento pessoal e profissional. Peço que se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as novas publicações. Muito bem, gostaria de retomar com você um assunto muito importante que já iniciamos, que é o da motivação, ok? Isso realmente faz parte do nosso dia a dia e eu acredito que você também deva entender um pouco mais sobre o conceito, os fundamentos da motivação, tá? Muito bem, nós vamos iniciar lendo uma frase bem interessante do autor da área, Bergamini. Veja só, todo comportamento motivacional só existe em função de um estado interior, já começa por aqui, um estado interior de carência, tá bom? E ele diz ainda, portanto, quanto maior for esse estado de carência, maior será a motivação vigente, ok? Então já temos uma relação de dependência para que nasça a motivação, fazendo assim que a necessidade seja sinônimo de motivação, certo? E ainda diz Bergamini, quanto maior a necessidade, maior a motivação. Veja, nós temos no nosso íntimo, no nosso consciente, uma carga determinada de construtos, não é? Sociais, morais, relacionais e assim por diante. Nossa bondade ou não, nossa ética ou não, entende? Tudo isso está relacionado a essa carga íntima que temos e nós vamos denominá-la de carga de incitação, ok? Qual será o resultado dessa nossa carga íntima de elementos sociais, morais e assim por diante? Ela vai promover essa carga de incitação, ela vai promover uma ativação, justamente em relação às nossas circunstâncias. Ou seja, o que está em mim me fará dar um início a uma resposta ao que está fora de mim. E é claro que depois da incitação, promovendo a ativação, virá naturalmente a própria ação. Nós vamos agir em prol daquilo que nós lemos no nosso exterior, na nossa circunstância, e então daremos esta resposta de ação. Nós temos então o seguinte, primeiro nível, uma base mental, uma base íntima, uma base consciente. Na sequência disto, com a ativação, nós colocamos para funcionar a nossa base orgânica, além da mental. Ou seja, eu vou usar agora a minha base orgânica, a minha base mecânica, física, para então agir em resposta àquilo que eu recebi da minha circunstância. Ok? Então nós temos aqui agora um terceiro elemento que surge. A ação significa o meu comportamento. É onde eu estou percebido pelo outro. É onde eu estou demonstrado, é onde você está demonstrado, demonstrada na circunstância que te cerca. Ok? Então nós temos base mental, movimentando a base orgânica para que então nasça o comportamento em relação justamente ao outro, à circunstância que nos cerca. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você em relação a isso. Se há esta sequência, e é claro que ela existe, se as minhas ações nascerão a partir das minhas incitações únicas, pessoais, ímpares, ninguém será igual a mim ou a você. Somos únicos. Pergunto,
O que é que você tem acumulado na sua essência? Veja bem, que pergunta importante. O que é que você tem acumulado em sua essência em termos de bases incitativas para escolhas e decisões? A partir do que está em você, haverá uma resposta à sua circunstância. Ora, então significa dizer que eu preciso acumular em minha essência incitações positivas, incitações éticas, respeitosas, incitações para um relacionamento interpessoal de altíssimo nível. Quando eu estou diante de um público, quais são as minhas relações quando eu estou diante de um público? Elas serão exatamente aquilo que eu sou. Elas serão exatamente na proporção daquilo que eu sou no meu íntimo. Se eu vejo, por exemplo, que alguém derrubou uma carteira no chão, ou um documento, ou um valor, eu darei que resposta a essa circunstância? Percebe? Se eu passo por uma área da minha empresa onde há uma luz acesa desnecessariamente, qual será a resposta que darei a essa circunstância? Qual é a minha motivação para agir, deixando aquela luz acesa, ignorando o fato, ou não, conscientemente apagá-la? Então é isso que nós precisamos pensar. A motivação tem um nascedouro dentro de nós, não fora de nós, ok? Isso é importantíssimo para a nossa construção pessoal e profissional. Outras perguntas para você. O eu e o outro são extremamente mais complexos, mais volumosos, mais ativos do que nós imaginamos. Então eu pergunto para você, qual é a primeira essencialidade que deve partir de mim em relação a mim mesmo? Abordagens superficiais sobre mim mesmo? Ou abordagens mais profundas, mais amplas, um autoconhecimento muito mais primoroso? Percebe como é importante você ter dentro de si incitações positivas, incitações empreendedoras, vencedoras, porque você vai, com isto, analisar-se a si mesmo, a si mesma, de uma forma muito mais real, mais verdadeira. Assim, eu faço uma segunda pergunta. O outro, que é a segunda essencialidade da minha existência. Primeira essencialidade, eu mesmo. Você mesmo, você mesma. Segunda essencialidade, o outro. Como farei eu uma abordagem do outro? De forma superficial? De forma banal? Desconsiderando elementos mais profundos do outro? De forma alguma. Se nós somos muito maiores, muito mais complexos, muito mais ativos do que imaginamos, o outro também merecerá de mim e de você abordagens mais profundas, mais amplas, mais respeitosas, de maior consideração também. As nossas circunstâncias envolvem a mim e ao outro, a você e ao outro. Portanto, que nasça de você essa motivação mais positiva e mais ampla, mais, podemos dizer, mais respeitosa em relação a nós mesmos e ao outro. Não podemos nos considerar de forma superficial, de forma trivial. Somos muito mais ricos do que imaginamos. Revisando, os gatilhos que impulsionam a pessoa a agir, não é? Estão no seu íntimo.
Os contextos externos, eles são secundários. A partir do meu íntimo, do seu íntimo, da sua essencialidade, surgirão as respostas em relação ao seu contexto externo. As ações em prol, isso é muito importante. As ações, lembra-se do terceiro nível, incitação, ativação, ação. As ações em prol ou em desfavor do outro são meramente o quê? Frutos daquilo que já está dentro de cada um. Tá bom? Terceira revisão. Você deve estar muito bem, olha só, para que o outro desfrute melhores intervenções da sua parte. Você deve estar muito bem primeiro. Não é? Como se diz nos voos, coloque a máscara primeiro em você. Você estando bem significará a salvação do outro, o crescimento do outro, a autoestima do outro. Não é? E por último, o eu e o outro precisam ser melhores conhecidos. Nós às vezes tomamos decisões em relação a nós mesmos e ao outro sem um conhecimento devido, aprofundado desses seres. E aí as coisas podem dar muito errado. Eles são muito maiores, eles, o eu e o outro, e mais complexos do que imaginamos. Sucesso empreendedor para você, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Um grande abraço.